Senhor. Teu plano maravilhoso de redenção da humanidade se concretizou no nascimento, posterior morte e ressurreição do nosso Cristo. Muito obrigada, porque o Messias veio. E se nós podemos estar aqui nesta manhã, é porque nós temos Jesus. Porque Jesus veio a nós, o Deus encarnado. Muito obrigada, Senhor. Que possamos agora chamar a todos que estão aqui. E lembrando também daqueles que não te conhecem, que moram ao nosso lado, que trabalham conosco, que estudam conosco, que encontramos nas ruas, os doentes, aquele, Senhor, a quem queremos chamar para celebrar a vida de Cristo. Deus, lembramos destas pessoas e pedimos, venha o teu reino, que o Senhor habite entre nós e nós possamos ver as marcas de Cristo na vida de cada pessoa desta cidade, a começar em mim, a começar em nós. Te celebramos e te adoramos, porque sabemos que o Senhor está presente em nós. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga: ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos a nosso Senhor. As mulheres, olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam e os homens Deus é bom? Deus é bom? Amém. Com ações de graças, nos seus átrios com cantando grande e forte é Jeová, adorai.
diante dele, levantando as mãos em adoração. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Feche os teus olhos agora. Só as nossas vozes vão cantar isso dizendo assim: porque Deus é bom. Fala isso pro Senhor. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Aleluia, Senhor. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. A igreja pode se assentar. Você pode continuar em pé, para não levantar, amarrotar a roupa, né? Nós temos hoje aqui a bênção, o privilégio de apresentar duas lindas meninas, né? A Maria Eduarda Tosetti, né? Os papais André e Andréia. Olha lá, cadê? Olha o ó, rapidinho. Ó, coisa bonita. E temos aqui a Nicole. Ela é de pertinho mesmo. Temos aqui a Nicole, outra coisa bonita. Nicole Arias Ferreiras. Os papais Marcelo e Caroline, né? Família toda aqui. Olha aqui o ó da... Cadê a câmera ali da... Aqui, a Nicole aqui, ó. Já apresentou a Nicole? Ah, já! Pastor! Pastor! Que Deus abençoe vocês, familiares, né? Por esse presente tão grande que o Papai do Céu concede. Quando uma criança nasce, disse um certo pensador, que Deus ainda confia nos homens, né? E que a Nicole e a Maria Eduarda possam ser fruto de bênção para esta sociedade tão conturbada que vivemos. E tudo que ela precisa, o principal, começa no lar, na formação do seu caráter, da sua vida cristã. Que vocês papais, os avós, os tios, né, sejam bênção na vida destas lindas meninas. Vamos orar? Pai, estenda a tua mão para cá, abençoando essas crianças, não é? Pedindo que Deus as abençoe. Obrigado, Deus, por este momento tão sublime, Senhor, tão maravilhoso, quando podemos apresentar ao Senhor a Maria Eduarda e a Nicole,
pedindo as bênçãos do Senhor sobre elas, Senhor. Como é bom uma criança em casa, Senhor. Esta semana tivemos o nascimento do Nicolas também, neto do pastor Pascoal. Quanta alegria, quantas mensagens. Ó Deus, como é bom uma criança no lar. É uma florzinha que se abre, ó Deus, tão maravilhosa, alegrando o jardim do lar, a família. Deus, toma em tuas mãos a Eduarda e a Nicole poderosamente, Senhor. Nós não estamos batizando elas agora, estamos apresentando ao Senhor, pedindo: Senhor, cuida delas. Senhor, abençoa-as poderosamente. E que os papais, os avós, os titios, os parentes, sejam canal de bênção na vida delas, Senhor. Na formação do caráter, na formação de valores espirituais, éticos, de um modo geral, ó Deus. Quando a nossa pátria precisa de tantas pessoas com valores, usa-as poderosamente quando elas forem requisitadas para serem bênção na sociedade, Deus. Quando chegarem ao tempo de usarem, ó Deus, o que elas sabem na vida deste Brasil tão querido, Pai. Usa os papais, abençoa-os. E também pedimos mais uma vez, colocamos mais uma vez, apresentamos-as diante de Ti, Senhor, e pedindo, Senhor, toma-as em Teus braços. Oramos assim, apresentando-as ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe. Parabéns. Todos os anos, a Primeira Igreja Batista de Curitiba celebra o Natal com o Nato Aleluia. São mais de 300 voluntários que se unem para transmitir a mensagem do nascimento de Jesus. Natal de Histórias, dia 22, 23 e 25 de dezembro, às 20 horas, e o ingresso custa R$ 5 ou 2 kg de alimentos não perecíveis. Eu sei que nada é mais importante que a família. Por isso, tenho um convite do tamanho família para te fazer. Faça já a inscrição da sua família para o retiro de... Adivinha? Retiro de Família 2015. Não perca a nossa cantina, com as coxinhas da Dona Flor e os 11 pastéis e um segredo. E no dia 13 não perca o recital de fim de ano do Espaço Vida e Arte, às 10 horas da manhã na Capela. Este é um momento muito gostoso na hora do culto. É quando adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Profunda palavra de Paulo.
Adorar ao Senhor quando entregamos nossos dízimos e ofertas é um ato de reconhecimento. É um ato quando dizemos: Senhor, tudo é teu. O interessante é que Deus não precisa do nosso dízimo nem da nossa oferta. Ele é suficiente, Ele é dono de tudo, mas Ele quer a nossa participação. Deus gosta de cooperação. Quando Ele criou o mundo, foi em cooperação, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na formação do homem, todos os momentos, há ali a cooperação, os três trabalhando juntos. E Ele quer a nossa participação também neste momento. E também aqueles irmãos que vieram preparados. Existe aqui uma árvore de Natal e uma outra em frente à livraria. Então vocês que trouxeram suas cestas de Natal, poderão entregá-la também no momento do dízimo, poderão pegar, se ainda houver algum convite ali também, e deixar o laço ali. É o momento de contribuirmos. Essas cestas irão para a creche, para pessoas necessitadas, para famílias assistidas pela igreja. Então este é o momento da entrega, é o momento da doação. Não se esqueça, esse mês é o mês do 13º. Semana me perguntaram: pastor, eu entrego o dízimo do bruto ou entrego do líquido? Aí eu respondi com a resposta do pastor Anselmo: não que Deus faça barganha conosco, nós façamos barganha com Deus, nada disso. Mas eu perguntei: você quer ser abençoado do líquido ou do bruto? Ele disse: do bruto. Eu falei: então entrega do bruto. Que Deus nos abençoe nesse momento tão solene, de entregarmos a nossa pequena cooperação, mas tão valiosa para o nosso Deus.
majestade. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ofertar, pelo privilégio de consagrar os nossos dízimos ao Senhor, que o Senhor receba como oferta de adoração, em nome de Jesus. Vinde a mim, Jesus diz, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu, Senhor, os aliviarei. Aleluia. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, adore a tristeza, lavadas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Este é um momento gostoso, irmãos, um momento de oração. Eu quero ler alguns versículos da Bíblia. Salmo 127, depois você lê em casa este salmo com calma. Que profundidade este salmo. A partir do verso 28. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se tornaram como mansa brisa. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao porto desejado. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Temos alguns pedidos de oração pela irmã Rosilda, que colocará um marca-passo no Hospital das Nações, pela Isabel na UTI do Hospital Santa Cruz, com uma infecção pulmonar, pela irmã Neida, esposa do nosso irmão Paulo Jeremias, já está no quarto, mas inspira muitos cuidados, pela irmã Rosa Pacheco, ela foi acometida de um câncer também, intestino, fígado, pulmões. Estaremos amanhã visitando ela com o grupo da igreja. Orem por ela. E ainda na segunda-feira agora, 8 horas da manhã, assaltantes entraram na sua casa, abordaram ela e o esposo, os trancaram no quarto e encheram o carro dele e levaram tudo que tinha. Tudo que tinha, né? As lutas são grandes, né? Vamos orar por esses pedidos. Agradecer pela vida do Nicolas, né? Neto do pastor Pascoal. Diz que a cara dele, diz que a cara, lindo que nem um avô, né? Lindo que nem um avô. Hoje, irmãos, é motivo também de gratidão. Obrigado, pastor Rondinelli, por tudo. Anne, Gabi, Rondinho e Rafa.
lá na congregação Jogo da Vida. Vocês são mais que vencedores em Jesus. Aqui está um grupo da congregação. Amamos vocês, Igreja Batista Jogo da Vida. Rondinelli saindo, indo embora, né? Era o nosso treinador, o nosso técnico aqui no futebol, né? Corria conosco, eu digo com os outros, né? Corria com eles e agora está indo embora. A Ana aqui chorando, né? A Aninha aqui chorando, o Rondinho, né? O Rondi Júnior e a Rafa que está lá no Ministério Infantil. Vão deixar saudade, sem dúvida, né? Vão deixar saudade. O Rondinelli com a família, aquele tipo assim, mal educados. Eles entram no coração da gente e não pedem licença. Entram, se alojam, né? E quando veja, né? E agora está chegando o William. Chega para cá para frente, William. O William com a esposa, está tomando posse também lá na congregação Jogo da Vida, no lugar do Rondinelli. Bem igualzinho o Rondinelli também, de entrar no coração da gente e não pedir licença, né? Mas é motivo de gratidão. Deus abençoe vocês. A filha está ali, as filhas estão ali, né? É uma filha, a outra está aqui embaixo da... Cadê a outra? Isso, apareceu outra. Apareceu. Vamos orar agradecendo e também colocando esses pedidos. Queria que o nosso pastor orasse. Eu disse que ia orar, mas eu queria que o irmão orasse, né? Rondinelli foi bênção esse tempo todo conosco, sempre solícito, né? E agora está indo embora. E o William chegando. O Rondinelli está indo para o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mas está indo para o Espírito Santo e Deus tem um propósito para ele lá, né? E a gente está recebendo vocês aqui e toda essa congregação também nesse projeto de vida, Jogo da Vida, com fé. Estenda a sua mão para cá para a gente orar, não é? Querido Senhor, Tu és aquele que é dono da nossa geografia, do permanecer, do sair. Tu és aquele que cuida da nossa vida nos seus detalhes. E nesta hora, Pai, quando um ministério transiciona, há um misto de sentimentos. O sentimento de fazer a Tua vontade, Pai, de cumprir o Teu propósito. E ao mesmo tempo o sentimento, Senhor, de deixar pessoas amadas. E eu quero te pedir, Senhor, pelo Rondinelli, pela sua casa, pela sua família, que nesse misto de sentimentos, o Senhor esteja dando graça, poder, autoridade e vitória. Ó Pai, quero colocar o William também em sua casa, que nesse misto de sentimentos, passaram, Senhor, pela saída lá do Rio Grande do Sul, para estarem aqui conosco, e agora o Senhor acrescenta um ministério a eles aqui. Que o Senhor também esteja dando graça, misericórdia, poder, sabedoria nesta obra. E colocamos, Senhor, esse povo que aqui está representando essa congregação. E eu quero te pedir, Senhor, que como ovelhas do sumo pastor, que é Jesus, permaneçam firmes, e que aqueles, Senhor, que são os teus pastores auxiliares, sejam apenas coadjuvantes na grande obra do teu Espírito Santo na vida deles. Agora, Senhor, queremos colocar a vida de tantas pessoas aqui que foram citadas, e tantas outras, Senhor, que estão naquela caixinha com os seus nomes ali colocados. E eu quero te pedir, Senhor, estende a tua mão de graça, de poder, de misericórdia, de cura, de transformação, de libertação sobre essas vidas, e que venha do Senhor vitória, vitória, e que celebremos a vitória, e que, Senhor, todo o ataque do maligno contra essas vidas seja repreendido em nome de Jesus, e que venha sobre eles, Senhor, a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, e a nós que estamos aqui, às vezes não escrevemos um bilhetinho, Pai, mas a nossa mão está estendida, erguida na Tua direção, para dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Pai, começa essa Tua misericórdia com o perdão dos pecados, lavando-nos no sangue de Jesus. Mas, Senhor, continua com essa Tua misericórdia, abrindo, Senhor, a sala do trono, para que as nossas orações cheguem em nome de Jesus à Tua presença.
E que o Senhor derrame graça, que é favor que não merecemos. Que o Senhor derrame graça sobre o teu povo. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Amém. Você diz, vem Senhor Jesus, é isso? Amém. Você pode sentar-se, querido. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nicolas nasceu, né? Nosso neto. Ele não é tão bonito assim, não. Ele é mais bonito, né? Graças a Deus. E eu acho que é a cara do meu genro, viu? Sinceramente, né? É a cara do meu genro, bochechudinho, sim, né? E a gente fica muito feliz porque Deus é bom. Eu pensei que você tivesse esquecido, né? Eu vi a Cristiane falar 3 vezes, Deus é bom, aqui esse povo nada. Deus é bom. Deus é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas coisas para você lembrar. Olha, ainda essa semana, se você não participou, trazendo alguma coisa para a formação da cesta de Natal. Você pode trazer qualquer gênero alimentício para a cesta de Natal. Agora tem algumas coisas que são especiais que a gente quer colocar na cesta de Natal. E tem uns cartõezinhos que tem a lista das coisas especiais. Você pode escolher uma ou todas elas e trazer para a gente colocar nessas cestas especiais de Natal e abençoar a vida de pessoas, tá? Então fica aí esse desafio. O segundo desafio é lembrar do Natal Aleluia. Natal Aleluia é uma grande oportunidade que Deus nos dá de trazer alguém que nunca entraria na igreja para assistir uma apresentação especial de Natal. E olha, eu sei que eu sou suspeito, mas é lindo demais. Quem já esteve aqui no Natal Aleluia? Vamos ver. Quem nunca teve no Natal Aleluia aqui? Ó, não pode perder, é uma coisa lindíssima. Quem nunca esteve, não é verdade o que eu estou falando? Então quem nunca teve, levanta a mão aí, quero ver. Nunca esteve no Natal Aleluia? Então quem está perto diz assim, ó, fala, ó, você não pode perder, fala, quero ouvir aí. Tá? Você não pode perder, uma coisa linda, linda demais, e a gente vai estar revivendo aqui as histórias do Natal, tá? Quem me ajuda a lembrar os dias? 22, 23, 25, tá? E tem uma colher de chá no dia 21 também, né? Que é domingo, né? Fala baixinho aqui, né? Só para você saber, é uma grande oportunidade que Deus nos dá. E para você saber, tá? A nossa igreja está já no roteiro turístico do estado. A nossa igreja já está no roteiro turístico do município. E agora o Natal Aleluia faz parte, já fazia parte da programação oficial de Natal da cidade, e agora foi considerado evento municipal, tá vendo? E aí a vereadora Noêmia Rocha colocou o Natal Aleluia como esse evento da cidade, não é só nosso não, Deus tem nos abençoado. Outra grande bênção, ixi, eu já estou gastando tempo demais, daqui a pouco vem
Chega terça-feira, eles me dizem, você gastou tempo nisso, naquilo, eu tenho que correr aqui. Gente, você tem que adorar a Deus por uma bênção que Deus nos deu. Nós estávamos orando para poder transmitir a televisão em sinal HD digital, e o canal 55, essa semana passada, entrou no ar, em HD digital, canal 55.1, vai lá, põe o conversor na tua televisão, se a tua televisão é velha, depois você não vai querer mais assistir de outro jeito, e vai pegar o 55.1, se você tem televisão nova, já sintoniza, você vai ter que sintonizar o 55.1, que não deve estar marcado lá na tua televisão, e você pode assistir toda a programação, 24 horas por dia, de programação evangélica, que ela é transmitida lá da Igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte, do pessoal do Diante do Trono, e 5 horas por dia de televisão local, das 2 às 7, todos os dias, aqui, programação da nossa igreja, e os cultos da manhã e da noite, também transmitidos pela televisão aberta, tá? Não tem na net. É uma pena, né? Sabe como é que você pode fazer? Você começa a mandar e-mail para a net, assim, se mandar 5.000 e-mails, 10.000 e-mails, põe lá na tua rede, eles vêm conversar com a gente, porque eles querem uma grana para botar na net que eu não tenho, tá? Agora, se você começa como assinante e dizer, olha, eu gostaria que aquele canal aberto entrasse aqui, papapá, começa a chegar 5.000, 10.000 e-mails, eles deixam colocar. Então me ajuda, bota na tua rede social, campanha para entrar na net, tá bom? Me ajuda nisso? Na Claro, na Oi, sei lá qual você tem, começa a mandar e-mail ali, põe na rede, que você vai ver, daqui a pouquinho a gente está em todas elas aí, sem ter custo, porque a TV aberta pode ser feito assim, porém tem que ter interesse, tá? Então me ajuda com isso, posso contar com isso? Tá? Agora tem um sonho, que eu queria que você orasse por isso. Esse aqui é coisa séria. Semana passada veio um senhor me procurar aqui e disse assim, olha, Deus colocou uma missão, uma visão para eu alcançar, e Deus me colocou no meu coração conversar com o senhor, para o senhor ser meu parceiro. Eu falei, misericórdia. E eu falei, qual é o sonho que Deus colocou? Ele falou assim, eu quero colocar uma Bíblia em cada casa de cada brasileiro. Esse sonho é bom. Falei, mas você já tem algum projeto? Ele falou, não. Você já tem algum recurso? Ele falou, não. Você já tem alguma ideia? Ele falou, não. Eu falei, o que você tem? O sonho. Mas eu gosto de gente doida, né? Porque é assim que Deus faz, né? E aí ele começou a conversar com o pessoal da Sociedade Bíblica, e o pessoal da Sociedade Bíblica topou o sonho. E a gente já está junto nesse sonho, com a Sociedade Bíblica Brasileira. E eles estão fazendo o seguinte, se a gente fizer uma campanha, para poder comprar em lotes de 20.000 Bíblias, tá? Não dá para comprar uma só, mas de comprar em lotes de 20.000 Bíblias, para distribuição gratuita. A Sociedade Bíblica vai nos dar cada Bíblia R$3. Bíblia completa, R$3, tá? Bom, eu falei para ele assim, eu quero ser um dos primeiros a comprar as primeiras 20.000. Você concorda comigo? Você vai orar por isso? Quanto é que dá 20.000 vezes 3? Não é nada, né? Para dar 20.000 Bíblias nessa cidade. Então vamos começar aqui. Tá? Se a gente não fizer a lição de casa aqui, vai fazer no Brasil todo, né? Tem que começar aqui. Então eu queria que você orasse. A semana que vem, a gente vai levantar uma oferta especial para comprar Bíblias. Está combinado assim? Então você vai orar por isso. Senhor, para esse projeto, o que é que o Senhor tem comigo? E olha, gente, ó, vamos fazer uma força aí. No mínimo 50 Bíblias a gente consegue dar. Vamos fazer isso, botar o joelho no chão. Você vai me ajudar. Eu não tenho dinheiro para 50 Bíblias, mas pede para o vizinho. Pede para o amigo, você vai conseguir, e a gente vai levantar esse recurso, eu vou encomendar as primeiras 20.000, tá? E não vai parar mais, em nome de Jesus. Eu fiz um cálculo assim, nós precisamos de 400.000 Bíblias para essa cidade, mas eu vou levar esse projeto para as outras igrejas, esse não é um projeto só da nossa igreja, vou levar para todas as igrejas aqui da cidade, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Você concorda com isso? Quem vai estar orando por isso? Levanta a mão aqui. Vai, ó.
Ora, tá? Para ir para cada casa da cidade de Curitiba, em nome de Jesus. Você que está assistindo aí pela internet, pela televisão, você também faz parte desse projeto. Você vai orar, tá? E não importa onde você esteja, você clica lá no botãozinho que tem ali de oferta e você diz assim, Bíblias, tá? E a gente sabe que é para esse projeto. E se Deus quiser, o ano que vem, porque isso não vai ficar pronto agora, tá? A gente vai encomendar as Bíblias, eles vão entregar. E a gente vai fazer um mutirão e nós vamos sair na rua de porta em porta entregando. Você topa fazer isso comigo? Dar levada de presente lá, uma Bíblia para cada lugar. A gente faz aí o mapeamento da sua vizinhança, da minha vizinhança. A gente começa pelo prédio da gente, não é assim? E vamos em nome de Jesus, tá bom? Quem vai estar orando por isso? Levanta a mão. Eu vou cobrar, hein? A oração, eu vou cobrar, tá? Porque quando a gente ora, os anjos se movimentam. E as coisas começam a acontecer. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19 até o verso 24. A gente começou a estudar esse texto domingo passado à noite. E nós estamos meditando aqui nessas advertências que Jesus fez no Sermão da Montanha. Mateus 6, 19 até 24, a Bíblia diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Pai querido, em nome de Jesus, que nós estamos reunidos aqui nesse templo, te adoramos, celebramos a vida de bebês aqui, celebramos, Senhor, ministérios que estão ativos no teu reino, alguns que estão conosco chegando, outros que estão indo para outros lugares. Celebramos, Senhor, a tua presença. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, e daqui a alguns minutos, quando vamos partilhar do pão e do vinho, lembrando da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que o Senhor ministre sobre nós, e que a tua palavra produza fruto abençoador sobre as nossas vidas. Que os nossos olhos se abram, Senhor, que os nossos olhos se abram para enxergar a vida na tua perspectiva. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um trechinho, nós começamos a estudar semana passada à noite, do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão mais famoso do Senhor Jesus. E é o trecho mais longo que a gente tem de um único sermão em toda a Bíblia. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você tem o resumo do que Jesus pregou, né? Porque eu acredito que aquilo foram horas de mensagem que os evangelistas colocaram ali, o resumo, as palavras principais. E nesse Sermão da Montanha a gente vai encontrar os principais ensinos de Jesus sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre a família, sobre a ética cristã e assim por diante. E nesta secção do sermão,
Jesus olha para a vida interior. Ele olha para as coisas que nos motivam, que dirigem o ser humano. Por isso, as palavras-chave desse texto que nós lemos são coração, alma e direção. Se a gente pudesse fazer um resumo aqui das principais advertências, uma é sobre o coração, outra é sobre a alma e outra sobre a direção no nosso dia a dia. Era como se Jesus estivesse pedindo que nós olhássemos para dentro de nós mesmos e tentássemos prescrutar o que nos dá propósito ou o que direciona a nossa vida. E aí ele fala então sobre 3 advertências. A primeira advertência é: olhe o que controla o seu coração. Esse foi a primeira advertência do Senhor Jesus que nós estudamos a semana passada. Já o livro de Provérbios falava a respeito disso e dizia: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas o Senhor Jesus vai colocar aqui uma advertência, dizendo assim: olha, não acumulem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Na verdade, o que Jesus estava perguntando aos discípulos é: qual é o tesouro do seu coração? Qual é o tesouro do seu coração? E como nós aprendemos a semana passada, ele dividiu os tesouros do coração em 2 qualidades apenas: os que são depositados no céu e os que são depositados na terra. Ele diz: ó, não tem jeito, você só tem 2 tipos de tesouros: tesouros que têm validade terrena e tesouros que têm validade eterna. E ele está dizendo: olha, cuida para que o maior tesouro que você tenha seja aquele que tem validade eterna. Porque se você colocar o seu tesouro nas coisas que passam no tempo, no espaço, então você não tem nada, porque o tempo vai passar e você vai ter que se encontrar com Deus e não sobrou absolutamente nada. E aí então a preocupação do Senhor Jesus é que a gente pudesse estar fazendo um diagnóstico da nossa alma. Por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração, não é? E aí Jesus diz: toma cuidado, olha para isso, vê bem como é que está a sua alma, o seu coração. Mas eu queria hoje olhar para essa segunda advertência, que eu vou traduzir como: cuide da sua alma. Então, se ele está dizendo: olha, cuide do seu coração e veja onde está o teu tesouro, agora ele vai dizer: cuide da sua alma. E olha só o que ele vai dizer. É interessante a maneira como Jesus aborda isso, porque tira a gente de foco. A gente está pensando que ele vai falar de coisas que são tão transcendentes quando a gente fala em cuidar da alma, mas ele vai falar de uma coisa muito concreta, de como a gente pode cuidar da alma. E ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus queria falar sobre a nossa alma, olhando para os olhos da gente? E ele faz uma comparação muito simples, muito simples. Ele diz assim: os olhos são o órgão do nosso corpo que permite que a luz seja decodificada em nosso cérebro, refletindo parte da realidade à nossa volta. É interessante isso, né? Eu estava vendo um programa na televisão sobre como funciona o nosso sistema visual. E é interessante isso, porque às vezes a gente fica pensando que a realidade é aquilo que a gente vê.
né? Mas eles dizem que não, que a realidade está sendo interpretada pelo nosso cérebro. E aí esse programa começava a dizer como é que funcionava o nosso cérebro, que a gente vê uma coisa e o cérebro decodifica essas coisas, e por isso eu posso ter uma percepção maior ou menor, de acordo com a minha maneira, ou aquilo que está gravado no meu cérebro, e que às vezes eu tenho que fazer uma nova visão, uma outra visão, para poder perceber os detalhes, porque a minha percepção não é completa. Mas, em suma, o que a ciência diz é que a luz bate sobre as coisas, e essa reflexão da luz que bateu sobre as coisas é decodificada através da minha visão no meu cérebro. Então, se eu apagar toda a luz aqui e não tiver nada de luz, eu não vou enxergar absolutamente nada, porque não tem luz para refletir no corpo, não tem luz para refletir nessa mesa, não tem luz para refletir aqui nesse tapete, não tem luz, então não dá para eu captar, porque essa luz que está batendo lá e voltando, é que está trazendo essa capacidade de eu enxergar parte da realidade. Por isso, Jesus está dizendo que se os seus olhos forem bons, sua vida será iluminada. Quem já está usando óculos aqui? Levanta a mão. Quem está usando óculos de perto? De perto. Está ficando velho, hein? A primeira coisa que a gente vai lá no oculista, ele diz: você está ficando velho, é assim mesmo. Não tem jeito, é horrível. Bom, aí você vai pegar aquele aparelhinho que você estava acostumado a pegar a chave de fenda e consertar, lembra? Lembra, muito tempo atrás, tá? E aí você tinha que mexer naquilo e você não acha a fenda do buraco, lá do parafuso. Se for do óculos, então está perdido. Ou então você já tentou ler etiqueta? Não tem jeito, tem que pegar esse treco aqui, botar, que a letrinha é tão danada de ruim que você não enxerga. Parece o programa de culto que alguns trazem para mim aqui, que não tem jeito. Ontem estava tendo culto de formatura do pessoal do CFM, e puseram uma folha grande assim, mas a letrinha era desse tamanho assim, que nem com óculos eu estava enxergando. É horrível, né? Que coisa. Agora você lembra assim, quando o meu olho era bom, não é assim? Eu não precisava disso, não. Né? Chega lá e tal. Eu começo a brigar com o pessoal e diz assim: a letra que está projetando os hinos aí na igreja está muito pequena. Não, pastor, é 60 e tanto. Eu falei: não, está muito pequenininha, lá atrás não dá para ver. Aí o outro disse assim: você já botou óculos, pastor? Cara de pau, né? Mas não é assim mesmo? Né? Se os seus olhos forem bons, você consegue enxergar a vida. E a Bíblia começa a dizer um pouco mais. Ele diz assim: se os seus olhos forem bons, não apenas haverá luz para você ver as coisas, haverá beleza, porque você vai poder percebê-la, haverá alegria, porque você vai poder distinguir os diferentes momentos, haverá esperança, porque você vai poder perceber na realidade algo que te projeta para o futuro. Mas se os seus olhos forem ruins e eles não funcionarem, então a luz não vai entrar. E a realidade não poderá ser decodificada no nosso cérebro. Mas imagine você, se isso estiver agora focado na nossa alma. E é isso que Jesus está falando. Olha, se a realidade que você está enxergando não é luz, mas é trevas, é escuridão, então imagine quão escura é a sua alma.
que Jesus estava querendo falar sobre cuidado com a nossa alma? É que nós somos treinados pela vida a perceber a realidade de maneiras diferentes. Não é verdade? O que você está acostumado, você percebe imediatamente na realidade. Fizeram um teste, por exemplo, em que você mistura palavras no meio de uma frase, ou tira letras de palavras no meio de uma frase. E você às vezes nem percebe que as letras sumiram, porque o seu cérebro está tão acostumado a ler aquelas palavras, que você passa direto. E você vai lendo como se nada tivesse acontecido. E aí você volta no texto e diz, opa, está faltando uma letra aqui, está faltando isso, está faltando aquilo, porque o seu cérebro decodificou conforme ele estava treinado. O que a Bíblia está dizendo é que se o seu cérebro for treinado, se a sua alma for treinada para enxergar luz onde é escuro, para enxergar coisa boa onde aquilo de fato é ruim, para enxergar coisa ruim onde daquilo de fato é bom, queridos, então que grande escuridão existe dentro da alma. E como é que isso funciona? Como é que a gente é treinado pela vida para enxergar a escuridão como luz e a luz como escuridão? A Bíblia diz que existem algumas ferramentas de Satanás para que os nossos olhos não funcionem bem e para que a nossa alma não perceba a luz de Deus. E essas ferramentas são descritas na Bíblia, primeiro como o curso deste mundo, lá em Efésios, capítulo 2. Ele diz assim, o curso desse mundo, ele está sendo idealizado e trabalhado pelas potestades do ar. O jeitão de viver, o jeitão de pensar, o jeitão de expressar alegria, tristeza e outras coisas mais, está sendo idealizado dentro de uma cultura, dentro de um sistema de valores da sociedade, para que a gente ache bom ou mal as coisas. Por exemplo, um missionário, ele foi pregar lá no começo do trabalho na Oceania, e ele tentou passar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo morria na cruz do Calvário por nós, e onde ele era o nosso Salvador. Mas toda vez que ele pregava a mensagem de Jesus, sabe quem era o herói da mensagem naquela cultura? Judas. Porque naquela cultura, o cara que fosse mais esperto, enganador, que conseguisse enrolar os outros, era o melhor. E aí, então, ele tentava apresentar Jesus, ninguém queria saber de Jesus. Conta mais sobre Judas. Fala para a gente como é que ele fez isso, como é que ele enganou Jesus. Você já pensou você pregar o Evangelho numa cultura dessa? Agora, não está muito diferente no Brasil, não. Quando, por exemplo, um advogado de defesa diz, como a gente ouviu aí, né, na Operação Lava Jato, gente, vocês estão preocupados com isso? Isso é normal, bilhões, normal, porque não se troca um paralelepípedo aqui no Brasil sem pagar propina para alguém. Quando alguém diz que roubar é normal, tem alguma coisa errada. Se a luz que você tem dentro da sua alma são trevas, quão grandes trevas há dentro de você. Quando na eleição se mostraram todos aqueles roubos e tal, e tesoureiro do partido A, do não sei o quê, do B, do C e etc. E aí disseram, mas como é que a população ainda vota num negócio desse? Alguém disse, eu não me lembro quem, mas eu ouvi isso, disse assim, é porque o brasileiro não se preocupa muito com corrupção, para ele isso é normal. Queridos,
quando as trevas se tornam luz, quão grande treva existe dentro da nossa alma. O que Jesus está dizendo é que quando o pecado, quando a mentira, quando o erro, para nós parece coisa boa, parece normal, e a gente não se sente mais mal com isso, Jesus está dizendo: que grande escuridão tem dentro de você, porque você não é capaz de enxergar a verdadeira luz. Está entendendo? Quando, por exemplo, a gente começa a discutir sobre direitos humanos, e agora todos os planos nacionais que defendem direitos humanos, inclusive direitos da mulher, eles estão escritos assim, que o Brasil está lutando com todas as forças para aprovar e pagar o custo de qualquer aborto até o 9º mês de gravidez. Por quê? Porque a mulher é dona do seu corpo. E um ser que não pode viver independentemente do corpo da mulher não merece a proteção, porque ainda não é vida. Esse é o argumento. E aí existe um problema ético. E como é que funciona essa questão de luz e trevas dentro da nossa alma, quando a gente tem questões éticas? É que você tem direitos que são válidos, verdadeiramente válidos. A mulher tem direito a cuidar do seu corpo, de achar o que é bom para o seu corpo. Mas existe o direito de uma outra pessoa, que é um ser humano que está sendo gerado dentro do ventre. E toda vez que existe uma colisão de direitos, e a vida é feita de colisão de direitos, você é obrigado a hierarquizar esses valores. E isso significa discernir a vida. Então, por que eu não apoio o aborto? Porque numa hierarquização de valores, a vida vale mais do que o direito sobre o corpo. Você está entendendo? É como se eu dissesse assim: olha, você está doente e você precisa ficar no respirador, mas você vai ficar bom. Mas você precisa ficar no respirador durante 9 meses. Mas daqui 9 meses eu garanto para você que você vai respirar sozinho, vai comer sozinho, vai andar sozinho, vai ser tranquilo. Mas você tem que ficar no hospital 9 meses, ligado ao respirador, fazendo esse tratamento. E aí alguém dissesse assim: esse cara não tem direito a viver, porque ele não tem capacidade de viver independentemente durante 9 meses. Desliga tudo e morre, desgraçado. Você está entendendo? E quando eu achar isso tremendamente normal, Jesus está dizendo assim: que grande escuridão existe na sua alma. Ou quando, por exemplo, agora, essa semana, nós fomos inscrever uma pessoa para fazer parte do Conselho de Proteção da Mulher. A gente tem ajudado, tem feito um monte de coisa, você sabe disso, não é? A gente tem trabalhado contra a agressão da mulher, tem feito, mas tinha lá uma cláusula que dizia o seguinte: se eu não assinasse um documento dizendo que eu aprovava 100% o Plano Nacional de Proteção da Mulher, e um dos capítulos desse plano dizia que eu tinha que aprovar o aborto, tá? Entre outras coisas. Então, eu não poderia fazer parte, nem a nossa instituição, nem a nossa igreja, nem ninguém indicado por nós fazer parte do conselho, porque o conselho existe para implementar o plano do jeitinho que está escrito. Isso é lei. Se isso não é aparelhamento ideológico do Estado, eu não sei o que é. Agora, gente, quando isso é aplaudido na sociedade, você está entendendo? Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Que grande escuridão existe na alma das pessoas. Mas isso não acontece só nas questões políticas.
porque o curso desse mundo invade a nossa vida. E a gente começa a ser flexível numa série de coisas no nosso dia a dia. A gente é flexível com a nossa moral, a gente é flexível, não é, com a nossa honestidade. A mentira não é bem assim, depende, tudo depende. Então, a Bíblia está dizendo que grande escuridão existe dentro da nossa alma. Capítulo 10 de 2 Coríntios vai falar uma coisa tremenda. Ele vai dizer que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e Ele entra no nosso coração, um milagre acontece dentro de nós, e esse milagre é que todas as fortalezas que estavam ali fechando o nosso entendimento, e que faziam parte dos sofismas dessa vida, das filosofias dessa vida, da cultura dessa vida, eles são levados cativos à presença do Senhor Jesus, para serem iluminados pela luz do Espírito Santo, e isso se torna a verdadeira conversão, porque enquanto a gente não se rende integralmente a Jesus, é como se nós tivéssemos um óculos escuro colocado nos nossos olhos, e nós enxergássemos a realidade com outras cores diferentes daquelas que são a verdade. E aí Jesus está dizendo assim, toma cuidado, porque se os seus olhos forem maus, quão grande é a escuridão que tem na sua alma, porque você não enxerga mais a luz de Deus na sua vida, e você não consegue mais discernir o que é bom e o que é mal. Você tem uma leve noção, mas na prática, nas encruzilhadas da vida, você não toma decisões corretas, e você, ao invés de estar sendo iluminado, você está escurecendo a vida. Gente, eu não sei o que você sente, mas quando toda semana parece aquele negócio da Lava Jato lá, eu fico pensando, lava logo, Jesus, lava. E quando eu começo a sair, habeas corpus, para sair, para responder em liberdade, eu fico com uma raiva, mas com uma raiva. Porque, gente, a gente está falando de bilhões, eu não estou falando de centavos, eu estou falando de bilhões de reais, maior que a economia de muitos países do mundo. E o povo fica lá, olhando, assistindo. E não fale em nome de ninguém, não diga nome de ninguém, não mexa com esse povo. Quando o Congresso muda a lei, porque o presidente da República não cumpriu a lei para não ter que responder, tem alguma coisa errada. E quando ficam lá na madrugada, votando, porque são dos partidos dessas pessoas e não estão nem aí com o que é certo, o que é errado, eu fiquei tão alegre com o Tiririca, gente. Não é verdade? Por quê? Porque ele foi o único do partido dele, todo mundo que dava risada do palhaço, né? Foi o único do partido dele que enxergou a verdade. Meu Deus, o que está acontecendo? E olha, não, porque assim é o jogo político. Queridos, não tem jogo político, ou tem luz ou tem trevas. Agora, isso não acontece só lá em Brasília, não, está acontecendo na tua casa, está acontecendo quando você liga a tua televisão, está acontecendo quando você escolhe um programa, está acontecendo quando você gasta o seu dinheiro dessa ou daquela maneira. Se a luz que você está trazendo para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, é escuridão, e você acha que isso é normal, então Deus olha do céu e diz assim, que grande escuridão existe dentro da sua alma. Querida, agora não, tá, depois, tá? Tá, olha gente, que coisa tremenda. Agora tem mais, sabe como é que esse negócio funciona? A gente
vai ficando com o olho tão escuro que a gente olha para a vida de forma amarga. Você já viu gente que só olha para a vida de forma amarga? Que perdeu a esperança? É porque carregou tanta alma de coisa escura que não consegue ver bênção. Você já viu gente que olha para os outros e só pensa o mal dos outros? Esse cara é isso, aquilo, aquilo outro. Não viu nada, mas só pensa. Por quê? Está tão escura a alma que não consegue enxergar coisa boa. Você já viu gente que não consegue conviver com outros? Por quê? Porque está tão escura a alma. E, queridos, se a gente está vivendo essa escuridão, Jesus está olhando para a gente dizendo assim, que pena, porque não conhecem a verdadeira vida, nem conseguem discernir as trevas e a luz. Já dizia o velho ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E a maior perdição acontece quando queremos nos enganar afirmando que as trevas são luz e que o mal não é tão mal, mas chega até a ser um bem. Que escuridão vai envolver a sua alma a ponto de distorcer toda a percepção da realidade? A este processo a Bíblia chama de cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Por isso a advertência de Jesus é veemente: cuidado, pois se o que você carrega em sua alma é escuridão, então você não imagina a grandeza da escuridão que vai acompanhá-lo por toda a eternidade. O grande desafio aqui é percepção da realidade na perspectiva de Deus, e não no curso deste mundo que é controlado pelo príncipe das potestades do ar. Por isso, Jesus lhe pergunta, segundo o parâmetro da luz do Evangelho de Jesus, aquilo que você imagina ser luz na sua alma, é luz ou escuridão? Segundo o parâmetro do Evangelho de Jesus, aquilo que ilumina a sua mente, que você acha que é conhecimento, sabedoria, filosofia, é luz ou escuridão? Porque se for escuridão, você vai para o inferno sem perceber, achando que é o máximo. Porque a isso a Bíblia chama de cegueira espiritual. Nessa manhã eu queria que a gente pudesse falar com Jesus assim. Porque uma das coisas tristes de lidar com a cegueira espiritual é que a cegueira não nos permite ver a realidade. A gente pode ouvir da realidade, mas a gente não vê a realidade. A gente pode até brigar por uma realidade, mas a gente não está percebendo essa realidade. Então, nessa manhã eu queria que a gente orasse pedindo uma bênção de Deus. Senhor, abre os meus olhos para enxergar a vida na tua perspectiva. Abre os meus olhos para enxergar o que é luz e trevas, não na perspectiva daquilo que eu aprendi, que eu conheci, que eu estudei, que eu vi, que eu me aculturei. Gente, tem cada coisa. Você sabia que no Brasil, nas regiões indígenas, crianças que nascem com algum tipo de defeito, ou simplesmente porque o pajé diz que ela não tem alma, elas são enterradas vivas, diante do olhar e do choro dos seus pais, e que a FUNAI está lá e não faz absolutamente nada, porque eles são tutelados do Estado, e o tutelado tem que ser ensinado pelo Estado, porque a cultura
cultura indígena vale mais do que a vida daquela criança. E que tem missionários nossos que estão respondendo à justiça por ter desenterrado uma criança que tinha sido enterrada viva e levado para casa para cuidar como filho, porque ele tinha que deixar aquela criança morrer diante dos seus olhos. Querido, se isso não é escuridão, eu não sei o que é escuridão. Você imaginou a cena? Você está nesse lugar e você vê uma criança sendo enterrada viva diante dos seus olhos. Criança com bebê, criança com 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade. E você ficar assistindo e dizer, não mexa não, porque a cultura é assim mesmo. Como é que você tem estômago para fazer isso? Para pensar. Se isso não é escuridão, eu não sei o que é escuridão, gente. E a gente não chora por isso. A gente não fala sobre isso. A gente não tem vergonha sobre isso. Agora, isso não é só lá, não. Quando você está navegando na internet, está vendo um monte de porcaria. Ou quando você está lá no Facebook, paquerando, casado, ou casada, está cheio. Não, isso é só virtual. Queridos, pelo amor de Deus, se os seus olhos forem maus, quão grande é a escuridão que tem na sua alma. Nós precisamos de uma intervenção de Jesus, para que as vendas que Satanás colocaram diante dos nossos olhos sejam arrancadas, para que todas essas filosofias, todos esses sofismos que fazem parte da nossa cultura e do nosso intelecto, sejam levados cativos à presença de Jesus, para que a luz de Deus ilumine sobre a nossa alma. Queridos, hoje a gente não está falando que esse Brasil tem que ser governado só pelo Evangelho, porque eu creio que vão existir pessoas de vários naipes e faz parte da pluralidade de uma cultura isso. Mas quando a gente não consegue mais enxergar as coisas mínimas, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada conosco, tem alguma coisa errada com o nosso país, tem alguma coisa errada, e você acha que Deus vai ficar do céu vendo essas coisas e dizendo, tudo bem, continua assim. Sabe o que a Bíblia fala? Que o sangue dos inocentes grita na presença de Deus todo dia. E toda vez que um homem ou uma sociedade não se importa com os gritos da injustiça nos ouvidos de Deus, Deus pesa a mão sobre essa pessoa e sobre essa nação, porque eles não são capazes de enxergar a escuridão. Nessa manhã eu queria orar com você. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos, porque é fácil a gente ver o olho que está ruim do outro. Agora é ruim a gente ver o nosso olho. Então agora você esquece o olho do outro e olha para os seus olhos. Como é que você está olhando a tua casa? Como é que você está olhando a tua família? Como é que você está navegando na internet? Como é que você está assistindo os programas da sua televisão? Como é que você está tomando decisões no seu negócio? Como é que você está julgando a vida? Que nível é o seu de participação na luz, de comprometimento com a luz? Para não se conformar com uma realidade de trevas. A base do Evangelho na Bíblia é esse. Não vos conformeis com este mundo, diz a Bíblia lá em Romanos. Curva sua fronte agora. E antes da gente celebrar a ceia do Senhor que vai ser servida agora, pede para Jesus, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Começa comigo. Mas não para em mim, vai para a minha casa.
Deixa eu ajudar os meus filhos a enxergarem essa luz. Mostra para mim. Senhor Jesus, perdão, porque muitas vezes os nossos olhos não são bons para enxergar a realidade que nos cerca, para enxergar a nossa própria realidade. E às vezes, Senhor, a gente comemora o mal como se fosse bom, e chora o bem como se fosse mal. Perdão, Senhor, perdão. Mas, Senhor, dá-nos um novo critério, o critério que provém da Tua luz. Ilumina a nossa alma, para que a gente possa enxergar a realidade com o Teu olhar. E agora, Senhor, quando vamos celebrar o pão e o vinho, a ceia do Senhor, e entender que o Senhor morreu na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, mas para que pudesse haver luz na nossa alma, que o Senhor esteja promovendo transformação, e que nesta celebração haja pacto e compromisso com o Senhor. É em Teu nome que eu oro. Amém e amém. Queria convidar os diáconos então a nos ajudarem a celebrar o pão e o vinho. E queria convidar você que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que um dia publicamente já deu a sua profissão de fé, que já foi batizado segundo o ensino da palavra de Deus, está comprometido com a sua igreja, a participar da mesa do Senhor conosco e celebrar Jesus, que ilumina a nossa alma. Adoremos ao Senhor. Senhor, outro igual não há.
Se você não pode comer pão com glúten, nós temos ali atrás uma bandeja com pão sem glúten, para você participar da ceia tranquilamente. Cante ao Senhor toda a terra e proclame força, poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o
este momento de ser um momento tão importante na nossa vida, é um momento em que nós nos voltamos ao Calvário. Lendo a Bíblia, nós conseguimos imaginar como foi o Calvário, a Via Crucis, e voltamos lá. Podemos, pela fé, ver Jesus sendo cravado ali, suas mãos, sua cabeça sangrando com a terrível coroa de espinhos, os seus pés, e agradecer como Ele foi bom em tomar o meu lugar. A morte vicária quer dizer substitutiva. Ele substituiu-me na cruz, Ele tomou o meu lugar. Eu não suportaria aquilo, mas eu mereço, eu mereci e mereço. Então Ele tomou o meu lugar. Então, um momento de gratidão, um momento de uma profunda reflexão, e perguntar a mim mesmo: o que eu estou fazendo para ser grato a Deus pelo que Ele fez por mim? O que estou fazendo? O grande momento, a grande bênção da ceia é este momento de comunhão. É porque eu estou em comunhão, então eu participo da ceia. Alguém porventura ficou sem receber um dos elementos da ceia? O pão ou o vinho? Alguém ficou sem receber? Tem aqui na galeria, né? Aqui embaixo alguém? Todos receberam. Estão servindo ali na galeria ainda, isto. Aqui embaixo todos servidos. Mas pense nisto. Não é o corpo. Ele apenas simboliza o corpo de Jesus. Ele não se transforma no corpo. Ele apenas faz me lembrar que este pedacinho de pão relembra o que Jesus sofreu no seu corpo por mim e por você. Tem um minutinho de oração, ore, agradeça a Deus pelo que Jesus fez na tua vida. Agradeça. Agradeça pela morte na cruz de Jesus, que não foi obrigado, não foi mártir. Ele se deu espontaneamente. Se deu espontaneamente. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Senhor, que temos neste momento, Senhor, de celebrarmos, Deus, este memorial da ceia, Pai. Deus, o sacrifício que o Senhor fez na cruz foi por cada um de nós, Pai. Obrigada, Deus, por termos a oportunidade de estarmos juntos contigo, Deus, na glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Comamos dele todos. Senhor Jesus, também quero agradecer e lembrar, Deus, desse sacrifício que foi derramar o teu sangue naquela cruz, no meu lugar, no lugar dos meus irmãos, Pai. Não temos palavras para agradecer e nada que possamos fazer, mas somente reconhecer que isso é suficiente, Deus, para nos purificar, para nos lavar, para perdoar os nossos pecados. E garantir que por meio da fé, neste teu sacrifício, nós garantimos a eternidade ao teu lado. Por isso, Deus, muito obrigado e louvado seja o teu nome, porque só o Senhor foi, é e será capaz, porque nenhum ser humano tem a capacidade de se entregar assim, desta forma, por um outro. Esse teu sacrifício, esse sangue do Senhor, derramado naquela cruz, garante a nossa salvação.
Muito obrigado em nome do Senhor, Pai. Amém. Bebamos dele todos. Vamos nos colocar em pé para este último cântico, né? E após estaremos sendo despedidos com a bênção apostólica. Deus amado, Deus bendito, agradecemos por esta manhã, Senhor, por este culto prestado ao Senhor. Agora, Pai, nos despede na Tua graça, Senhor, na Tua bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, Seu Filho amado, e que a doce comunhão e as ternas consolações no Santo Espírito sejam com todos vós, em todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.